programa de hoje vamos deixar-lhe algumas noções sobre substratos, a forma como se produzem e quais os principais constituintes. Para já, o que é, ao fim e ao cabo, um substrato? O substrato é o suporte de cultivo único para uma planta, ou seja, é o meio onde vai desenvolver as raízes, o sistema radicular, que é a base essencial para o bom desenvolvimento das plantas, e não precisamos adicionar mais nada. E nós temos que tomar influência as características físicas, químicas e biológicas do substrato. Para conseguir isso, nós recombinamos matérias-primas da nossa escolha à medida das necessidades das plantas. E por base vou mostrar as matérias-primas mais utilizadas, que são por seguinte. Temos por um lado o humus que nós produzimos, que é cribado uma vez muito fino, médio e grosso. Só que nenhuma matéria-prima por si só é um substrato completo. Temos que recombinar vários componentes para obter o ideal. Como este humus de castanho tem uma boa estrutura, é estabilizado e tem uma textura granulado, mais ou menos, portanto, nunca compacta, desfaz-se sempre, como posso mostrar, falta a fibrosidade. A falta de fibrosidade podemos adicionar com outros componentes, nomeadamente as turfas. As turfas é o sphagnum, que é um musgo nos pântanos nórdicos da Europa e até da Sibéria. Existe muito tipo desta turfa, como pode ver, muito fino para substratos finos, médios, grosso ou mesmo quase granulado. Em seguir, outro componente importante no substrato são os derivados da casca de coco. Existe uma fração muito fina, que é chamada coco peat. Existe a verdadeira fibra de coco e existem os coco chips. Todas as partes são provenientes da transformação das nozes do coco. São todos produtos importados através de barcos por aquisição. Mas os constituintes de um substrato não se ficam por aqui. O calcário, a argila, passando por outros minerais como a perlite, vermiculite até aos adubos, todos são importantes para o desenvolvimento das plantas. Na combinação dos constituintes e nas proporções relativas de cada um deles, surgem diferentes substratos com o intuito de corresponder às exigências concretas de cada planta. Mas isso já veremos a seguir. Há pouco ficámos a conhecer alguns dos principais constituintes dos substratos. Vamos agora conhecer algumas diferenças entre eles, de modo a poderem adaptar-se melhor a este ou àquele cultivo. Como sabemos, cada planta no seu base tem as suas exigências. Na recombinação destes fatores, depois o substrato é um substrato especial. Nós temos substratos para plantas pequenas, no caso das hortícolas, são plantas que o sistema radicular fino, são criados em placas pequenas, têm que ser substratos muito finos. Depois, há plantas com exigências diferentes, como no caso das orquídeas, precisam de um substrato muito grosso. Tenho aqui um exemplo, um substrato muito solto, que simplesmente serve de suporte para o sistema radicular. Depois há outras plantas que têm exigência ao nível do pH, que é muito diferente do normal. 5,5, 6 é um valor médio para a maior parte das plantas. No caso das azáleas, rododendron, hortênsias, necessitam um pH baixo. O substrato tem que ter um pH diferente e, neste caso aqui, o substrato já se apresenta também visualmente diferente do que o substrato para as orquídeas. Portanto, cada planta tem a sua exigência. Quando temos uma planta ornamental que é para cultivar num vaso muito grande, temos que ter uma boa drenagem, um bom suporte físico. Neste caso, este substrato aqui, o substrato pelorado, é um substrato com bastante arejamento, com muitos componentes grossos para que o meio envolvente sistema radicular, ao fim de 1, 2, 3 anos, não sucumbe e não sufoca o desenvolvimento das raízes. A porosidade num substrato é fundamental. Vejamos agora neste exemplo prático como certos constituintes podem influenciar este fator. E agora vou num pequeno exemplo mostrar qual é a diferença de adicionar 25% de coco peat neste substrato. Agora vamos aqui
tomar em contacto esse substrato. Já compacta mais, já mostra sinais de poder retenção da água. Aqui consigo fazer um bolo neste substrato nosso, desfaz logo. Se de outra forma juntarmos ao mesmo substrato fibra de coco e alguma turfa, então já aumentamos a porosidade e também a capacidade de retenção de água. São estas nuances que fazem toda a diferença no crescimento de determinada planta.